Elisa, sem acreditar, pergunta se ele está dizendo que é o pai dela. Germano confirma e logo após, Elisa tem um ataque dizendo que o pai dela se chamava Francisco e que Gilda falou que ele morreu quando ela era pequena. Germano diz que ela mentiu, porque não queria dizer que o pai verdadeiro era um homem casado. Elisa vai falando que não é verdade. Germano pergunta se ela já viu alguma fotografia do seu pai, ou se já viu o túmulo dele. A ruiva diz que não, chorando muito. Ela ainda pergunta de onde ele conhece a mãe dela. Germano revela que ela foi babá dos filhos dele, e que aconteceu. A ruiva pergunta se ele sabia que tinha uma filha, por que nunca quis ver. Germano responde que nunca soube que ela existia, e que quando Gilda descobriu que estava grávida, ela pediu as contas e nunca mais apareceu. Mas quando Elisa mostrou a foto de Gilda, ele levou um baita de um susto, e que fez as contas e achou que ela poderia ser sua filha, mas revela que Gilda sempre negou. Elisa pergunta se ele pode provar que é pai dela. O ricaço responde que sim, e que fez um exame de DNA. A ruiva interrompe Germano e diz que não fez exame nenhum, mas o presidente da Bachille explica o que fez para conseguir o exame. A ruiva exige ver o exame, mas Germano diz que não está com ele. Elisa, chorando e nervosa, diz que ele pode estar mentindo e inventando tudo isso. Germano manda ela perguntar para a mãe quem deu o colar que ela tanto gosta. Elisa se lembra de sua mãe dizendo que o colar foi presente do pai dela. Germano revela que foi ele quem deu. Zé Pedro aparece e Arthur pergunta se tem alguma novidade. Zé Pedro revela que a coisa tá feia para Elisa e que no papel diz que ela agrediu o padrasto e roubou o dinheiro dele. Arthur diz que era ele quem abusava de Elisa dentro de casa. Zé Pedro diz que sem uma testemunha fica difícil tirar ela de lá. Jojo dá a ideia de levar Gilda para contar tudo o que sabe. Zé Pedro diz que se isso acontecer, ele consegue tirar a ruiva da prisão. Arthur diz que vai para lá. Lorena e Yasmin entram na delegacia e Arthur pergunta o que elas estão fazendo lá. Lorena diz que foi saber mais sobre o caso. Arthur então sai e as duas tentam entrar, mas um policial diz que o delegado não quer imprensa lá dentro e vai expulsando elas de lá. Elisa vai dizendo que sempre achou que seu pai voltaria. Germano diz que se soubesse, nada disso teria acontecido. Elisa diz que justamente por causa de Gino, ela conseguiu mudar a sua vida. Germano diz que também é por causa dele que ela tá presa ali. Elisa vai dizendo todas as situações que passou para depois ser presa. Germano promete que ela vai sair dali muito rápido. E ainda diz que não vai desperdiçar essa chance. Ele se levanta e diz que quer dar tudo o que ela precisa e ajudar em tudo. Ele pergunta se pode chamar ela de filha. Elisa, chorando, não responde. E Zé Pedro entra dizendo que precisa falar com a menina. Germano diz que quer a filha fora da cadeia ainda hoje e manda o advogado fazer o impossível e sai da sala. Carolina vai vendo a matéria no site Neotop. A Megera confessa que tá com dó da Ruivinha, mas diz que antes Elisa do que ela. Pietro fica chocado e Carolina diz que alguma coisa ela fez e com isso a vitória dela é anulada. E Pietro diz que ela ganha a aposta. Carolina então diz que a Excalibur agora é dela. Carolina chega na agência e Max pergunta se ela foi conhecer o novo local de trabalho.
e que ela pode ficar de recepcionista. Carolina então mostra o site Neotop e a matéria de Elisa presa, e diz que ele sabe o que significa. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, qual final você acha que Dino deve ter? Você acha que ele deve ser preso ou ser perdoado por Elisa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Arthur e Jojo chegam no bar de Gilda e a mulher fica chocada. Arthur diz que é urgente e a Jojo leva as crianças lá para dentro. Arthur então, bravo, diz que Dino mandou prender Elisa e que Gilda não fez nada. Gilda fica chocada e diz que isso é impossível e revela que Dino já perdoou a Elisa e que ele queria se acertar com ela no rio. Arthur pergunta por que ela está presa e que sabe que as duas estão brigadas, mas precisa que ela testemunhe confirmando que Elisa foi abusada. Gilda diz que não acredita nele e prefere acreditar em Dino. Jojo vai conversando com as crianças e revela que Elisa não vai visitar eles. Arthur revela que Dino invadiu o estúdio enquanto Elisa posava nua. Gilda pergunta por que ela iria acreditar nele e revela que Dino mudou e que ele nunca seria capaz de colocar Elisa na cadeia. Arthur pede para ela ver com os próprios olhos. Gilda diz que não vai sair de lá por um maluco que foi dar ordens. E ainda expulsa ele e diz que Dino vai contar direitinho essa história. Arthur chama Jojo para ir embora e diz que Gilda não vai com eles. Jojo se levanta e fala que Gilda é a pior mãe do mundo. Arthur, gritando, chama a menina para ir embora. A menina vai saindo dizendo que Elisa vai continuar presa. Arthur diz que vai dar um jeito nisso. Ele então liga para Max, mas o menino diz que Carol está na agência dizendo que ganhou a aposta. Arthur diz que ela pode estar certa e que ele precisa desligar o telefone e manda todo mundo obedecer a megera. Carolina aparece e pede alguns trabalhos da agência e manda ele também pegar um cafezinho. Adele vai correndo perguntar para o amigo o que está acontecendo. Max fala para ela não fazer pergunta difícil e manda todo mundo obedecer a megera. Daisy e Carlinhos vão perguntar para sua mãe por que ela está chorando e o que Arthur falou. Gilda diz que foi um monte de mentiras, mas que quando Dino chegar, ela vai falar com ele e ele vai ter que explicar tudo. Zé Pedro diz que o caso de Elisa é difícil. Germano diz que ela não fez nada disso. Dino chega na delegacia e pede para chamarem Peçanha. Germano diz a Zé Pedro que dá vontade de já arrebentar a cara de Dino. Peçanha chega e, todo formal, fala para Dino entrar para ninguém desconfiar. Dino entra e Zé Pedro diz que aí tem. Peçanha diz que o vilão pensa pequeno e que Elisa pode dar muito mais dinheiro para eles. E revela que, além do empresário, o pai dela é muito rico. Dino diz que Elisa não tem pai. Peçanha diz que ele tá vivinho e que tá ali fora. Dino olha para Germano e fica chocado que o ricaço é pai dela e diz que Gilda lhe paga. Peçanha diz que ele tem dinheiro a rodo, mas Dino fica bravo e fala que Gilda tinha que ter contado para arrancarem dinheiro dele antes. Peçanha diz que é aquele cara que vai dar a grana para eles. Eles saem da sala e Dino vai falar com Germano, dizendo que é marido de Gilda que trabalhou na casa dele. Germano se levanta e diz que quer que Dino tire a queixa imediatamente. Dino olha para Peçanha e leva Germano para um canto e revela que ele tratou Elisa como filha e mesmo assim ela tentou matar ele, e revela que não vai deixar ela se livrar de graça. Germano chama ele de desgraçado. Dino diz que tudo na vida tem um preço e que ele retira a queixa. Germano se revolta e começa a espancar Dino. Todos vão separar os dois
e Germano diz sendo tirado da briga que Dino tentou chantagear ele. Peçanha vai tentar acalmar e pede respeito, mas Germano diz que tem respeito com quem merece. Peçanha então grita que Germano está preso por desacato à autoridade. Germano então vai sendo colocado na cela por Peçanha. Elisa vê e pergunta o que aconteceu. Peçanha diz que ele foi preso e que ele vai ficar ali até aprender a não desacatar a autoridade e sai. Elisa e Germano ficam se encarando. O médico pede para os familiares tomarem cuidado, pois Wesley acabou de sair da cirurgia. Eles vão entrando e o médico diz que eles precisaram trazer ele para aquele quarto porque o CTI estava lotado. Jonatas diz que eles podem trocar o irmão do hospital, mas o médico é contra. Rosângela então vai falar com o filho. Wesley pergunta o que ele está fazendo ali e que não está entendendo nada. Rosângela revela que ele está se recuperando da cirurgia, mas que vai ficar tudo bem. Jenny pergunta se ele não se lembra de nada e explica que ele salvou Montanha. Wesley pede para ir embora e Rosângela não aguenta a emoção. Jonatas diz que já eles vão estar juntos. Floresval diz que o pior já passou. Wesley diz que a coisa boa é que todos estão juntos e pergunta do Montanha. Rosângela diz que ele estava lá, mas teve que ir embora. Montanha vai dizendo para Alberto que não conseguiu dormir e que ele escapou, mas Wesley não. Ele revela que se não tivesse entregado Durão para a polícia, nada disso iria acontecer e que está se sentindo culpado. Alberto diz que o culpado são os bandidos e que já estão presos. Bárbara e Janaína chegam perguntando de Wesley e o professor diz que Wesley não corre risco de vida e que ele já foi operado. Lorena tenta descobrir com o policial se foi Germano que foi preso. Yasmin tenta seduzir o policial, mas ele bota elas para fora e encontra com Arthur no caminho e pergunta se ele já está sabendo de alguma coisa. Ele pede licença e entra na delegacia. Zé Pedro vai dizendo que se Peçanha não soltar Germano, ele vai apelar para um juiz. Peçanha fica com medo e diz que já vai soltar, mas que o caso de Elisa é mais complicado e que ela pode tentar fugir se for solta, já que fugiu uma vez. Jojo diz que quer dar na cara do delegado, mas Zé Pedro diz que já basta Germano preso. Peçanha chega na sala furioso com Dino e diz que era para o vilão conversar com o ricaço e não colocar ele na cadeia. Dino diz que ele não fez nada e que Peçanha podia falar com ele. O delegado diz que não pode se envolver, senão ferra tudo. Ele ainda diz para deixar Germano para lá e que a única chance agora é o empresário de liberar a grana. Dino diz que não quer falar com ele. Peçanha diz que é até melhor assim e não vai falar com Arthur e manda Dino sair. Ele sai da delegacia e a dupla dinâmica vai perguntando da prisão de Elisa. E Dino conta tudo, que Elisa está presa e que Germano também. Carolina vai lendo tudo o que está acontecendo em Campo Claro e fica muito feliz com tudo e liga para Pietro e manda o amigo dar uma olhada no Neotop. Pietro entra com todo mundo em sua sala e entra no site e descobre que Germano e Elisa estão presos. Lu fica inconformada e Leila diz que isso é obviamente uma armação e que ele vivia tentando agarrar Elisa e se pergunta se Jonatas já está sabendo disso. No hospital, Rosângela vai dizendo para os filhos irem embora. Jonatas diz para Rosângela e Floresval irem embora, porque eles já passaram a noite ali, e que ele fica com Wesley, e que qualquer coisa ele liga. Jonatas manda a Jenny e Bola cuidarem deles. Eles se despedem de Jonatas e pedem para o menino dar notícias. E ainda, ele e Floresval se rendem e se abraçam. Fabinho vê no site que seu pai foi preso e fala para sua mãe. Enquanto isso, Lili vai conversando com Zé Pedro pelo telefone
e o advogado vai explicando toda a situação para a ricaça. Lili manda ele fazer alguma coisa, e o advogado diz que tá difícil, e que Germano e Elisa vão ter que dormir na cadeia. Lili pede para lhe manter informada. Arthur vai falando com Natasha e diz que não tem como levar a menina. Jojo pega o telefone e diz que só sai de Campo Claro com Elisa. Arthur pega o telefone de novo e diz que vão dormir ele, Jojo e Zé Pedro na cidade. O advogado se lembra e então liga para Dorinha. Jonatas vai conversando com Wesley e o menino pergunta se o irmão tá duvidando que ele vai levantar da cama inteiraço e tirando onda. Wesley fica em silêncio um instante e revela um segredo de que não está sentindo suas pernas e chorando diz que está com muito medo. Jonatas pede calma e diz que isso é normal depois de uma cirurgia. Wesley diz que em um segundo pode deixar a situação muito complicada. Jonatas responde que um segundo não é nada para uma vida inteira e que não é para ele desanimar. Wesley vai dizendo que está com medo e Jonatas diz que eles não podem ficar sofrendo antecipadamente e fala para ele ter fé. Leila chega no quarto e diz que veio falar com Jonatas e aproveita para amparar Wesley. Wesley diz para ele ir conversar com ela. Eles saem e Leila abraça o menino para confortar ele. O menino diz que não tá fácil aguentar essa situação. Leila diz que não sabe nem como contar e que pensou muito, mas ele precisa saber. Jonatas manda ela contar logo e diz que está ficando nervoso. Ela então revela que Germano foi preso. Jonatas fica sem entender e Leila ainda diz que Elisa também foi. Germano começa a conversar com Elisa de uma cela para outra. Germano diz que não era essa reunião de família que ele esperava ter. Elisa fica brava e Germano diz que um dia ela vai chamar ele de pai. Elisa se levanta e revela que ainda não entendeu essa história, que quer saber o que Gilda tem a dizer sobre isso. Germano diz que Gilda é a única chance que a Ruiva tem de se livrar da prisão, e que foi Zé Pedro quem falou isso. Elisa diz que elas estão brigadas, mas que elas sabem que se amam, mas que sempre que ela teve que escolher entre a Ruiva e o Dino, ela escolheu o vilão. Germano diz que Gilda não vai ficar defendendo Dino e deixar Elisa na cadeia. Dino vai tomando uma cerveja e fica tonto e começa a derrubar tudo. Gilda acende a luz e diz que Dino vai acordar as crianças. Dino pergunta se ela estava esperando por ele e vai abraçar a mulher. Mas Gilda, com uma cara feia, se solta e diz que ele está cheirando cachaça. Dino revela que só tomou para aliviar a dor e com uma carinha de dó diz que acertaram um soco no olho dele. Gilda brava diz que chega e pergunta se é verdade que ele mandou prender Elisa. Dino desvia o olhar e Gilda, agora chorando, pede para ele dizer que é mentira e diz que espera que Dino não mentiu para ela quando diz que perdoou Elisa. Dino grita perguntando se ela não escutou e, desviando do assunto, repete que está machucado. Gilda, gritando, manda ele não enrolar e pergunta se é verdade que ele mandou prender a Ruiva. Antes de ir embora, não se esqueça de dizer a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!